não sei se você está preparado para isso, mas a gente está vivendo um trânsito que nenhuma pessoa viva na Terra já viveu igual. Você tem noção do que é isso? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a entrada de Plutão no signo de Aquário, agora em março de 2023, e vai ficar por lá até 2044. Então a gente tem por aí mais de 20 anos com muitas transformações, crises, revoluções propostas para esse período. Então hoje eu vou falar sobre 5 coisas que a gente pode esperar com esse trânsito de Plutão em Aquário. O que Plutão representa? Plutão é o planeta que carrega o significado do poder, da transformação, das crises. Ele simboliza a capacidade de renovação. Ele também simboliza morte e renascimento, bem como a destruição e regeneração. A gente já pode enxergar aí o tamanho, a proporção de Plutão e seus trânsitos. E aí Aquário, que é o signo que ele vai estar ingressando, vai ficar ali trabalhando os significados até 2044, é um signo naturalmente revolucionário. Aquário, ele é o signo do elemento ar, né, que fala sobre a capacidade das ideias, das conexões entre o coletivo. Ele também rege os assuntos de inovação, tecnologia, modernidade, futuro. Claro, também a liberdade do indivíduo, a liberdade de ser ele mesmo, a liberdade de exigir os seus direitos. Então, para a gente ter uma ideia da proporção desse trânsito de Plutão no signo de Aquário, é só a gente olhar para o último trânsito de Plutão em Aquário, que foi entre 1778 e 1798. Esse período abrangiu nada mais, nada menos do que a Revolução Francesa. Um período aí de muitas lutas sociais, de muitas transformações na sociedade, no quesito do direito civil, da dissolução de poderes. Essa era uma época que as pessoas estavam transitando ali de trabalhos agrícolas para trabalhos em fábricas, né, com o advento da Revolução Industrial. Então, essa troca do modelo agrícola feudal para o de industrialização também foi um período que representou aí grande tensão social na adaptação dos direitos, da forma de trabalho. Então, a gente teve aí um momento de estabilização também do modelo capitalista, né? Basicamente é o que a gente vive até hoje, esse modelo capitalista. O estabelecimento das primeiras constituições civis, né? Tanto nos Estados Unidos quanto na França, marcando aí o direito do cidadão. Então, esse foi um período muito importante para a transformação da sociedade. A gente acaba de sair, então, de um trânsito de Plutão em Capricórnio, que ficou desde 2008 até 2023. Foi um período também muito importante que representou o medo da bolha econômica, o medo da crise econômica. Então, a gente também teve, em 2008, a grande crise econômica mundial. Passamos por outra crise econômica com a pandemia, no trânsito de Plutão em Capricórnio. Então, a pauta da economia, transformações na forma de você estabelecer o dinheiro, o estabelecimento de novas moedas como o Bitcoin, né? Então, novas formas de fazer dinheiro, tudo que tem a ver com economia, estruturação material da sociedade esteve muito em pauta nesse trânsito de Plutão em Capricórnio. E aí agora a gente indo para Plutão em Aquário, o que vem de proposta é justamente a transformação da sociedade e do coletivo, porque Aquário é esse signo que rege os coletivos, rege os assuntos de igualdade social. Então vamos viver anos muito importantes. E agora vamos partir para as 5 coisas que podemos esperar com a entrada de Plutão no signo de Aquário. Primeiro, claro, uma revolução tecnológica. Vamos ver, como já estamos vendo, o aumento do protagonismo de inteligência artificial na nossa vida, no nosso dia a dia. A gente tem aí o exemplo recente da inovação do ChatGPT, que é uma inteligência artificial que consegue criar conteúdos, que consegue responder com muita acurácia qualquer coisa que você peça para ele. Então aí isso promete evoluir ainda mais, criar ainda mais braços, se tornar uma rotina mesmo, parte da nossa rotina mesmo, porque ainda estamos no período de adaptação, poucas pessoas estão usando esse tipo de ferramenta, mas nesses 20 anos aí de Plutão em Aquário, é a promessa de que vai ser algo parte da nossa rotina. Outro exemplo relacionado a essa revolução tecnológica é a inserção na nossa rotina também do metaverso ou multiversos virtuais. Temos aí o exemplo, né, do metaverso do Mark Zuckerberg, que está desenvolvendo ainda essa inteligência, que a gente vai ter uma imersão em um universo paralelo virtual,
né? Que a gente vai poder ter novos tipos de interações nesse quesito. Isso é muito Plutão em Aquário. ChatGPT também é muito Plutão em Aquário. Então essas ferramentas, elas prometem se desenvolver com maior eficácia nesse período, e aí a gente tem aí novas formas de interações sociais e, claro, de trabalho. O segundo ponto seriam as revoluções científicas. Aquário rege os assuntos da ciência também. Então, novas descobertas científicas, seja na medicina, seja na astronomia, seja a descoberta de novas formas de vida fora da Terra. Então, esse período de 20 anos, a gente tem aí promessas de muitas revoluções no quesito da ciência. Terceiro ponto, desempregos em massa e revoluções sociais. Como eu disse, no último trânsito de Plutão em Aquário, a gente teve nada menos do que a Revolução Francesa. Culminou o fim de privilégios aristocratas e o término do antigo regime na França, que foi um marco aí para a democracia. Então, a pauta da desigualdade social, do aumento do desemprego, esse desemprego, por sua vez, muito causado pela substituição da mão de obra humana pela mão de obra robótica, né, de inteligência artificial, maquinários, vai causar aí uma grande crise no quesito de que as pessoas menos privilegiadas, que têm menos acesso a essas tecnologias, de se adequarem a esse novo modelo de mercado de trabalho, elas tendem a ficar desamparadas, claro. E aí vem a máxima, né, de o rico cada vez ficar mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre, né? Justamente essa dinâmica, ela pode se tornar ainda mais, por conta disso, as revoluções sociais, a revolução do trabalhador, da mão de obra, das camadas menos favorecidas, elas podem vir aí com força, exigindo seus direitos, pedindo mais justiça e igualdade social. E aí o quarto ponto é justamente a dissolução de poderes. Plutão, ele dissolve, ele destrói, ele acaba com tudo aquilo que não é sustentável para poder regenerar em algo novo e melhor. E aí, já que ele representa o poder, e Aquário é justamente o significado dos coletivos, pode significar que os poderes estão agora na mão do coletivo, da massa. E aí poderes arcaicos podem não se adequar muito bem a esse novo modelo de sociedade. E aí a gente inclui governos, né, muito autocentrados, que chegam a uma crise, que chegam a um ápice para rompimento, né, desse modelo de centralização de poder, de um poder muito autoritário, né? Isso não se adequa nesse período de Plutão em Aquário. E também empresas, não só governo, mas empresas também podem entrar aí nessa dissolução de poder, ou seja, as empresas que não se adequam a um formato inclusivo e que também que respeite as diferenças sociais, diferenças de raça, sexual, de gênero, inclusão social. Então, empresas que não têm essa pauta, que não se posicionam nesse quesito, elas tendem a ruir, elas tendem a deixar de ter protagonismo nesse período. Então, agora as empresas que tiverem uma inclusão, né, social maior, elas tendem a ter maior valorização nessa sociedade de Plutão em Aquário. Então, líderes muito autoritários, governos muito autocentrados, autoritários, eles tendem também a dissolver. E quinto ponto seriam as crises e mortes coletivas. Se adequa a novas realidades como as mudanças climáticas, pandemias, guerras civis. Então essa temática, ela pode vir, infelizmente, a ser uma realidade, né? Porque já que Plutão fala de morte, aquário coletivo, isso também pode vir a ser uma realidade, né? Consequência de novas interações sociais, de novas formas de viver, né, com crises ambientais. E aí o que a gente pode esperar numa perspectiva mais individual, falando de Plutão e Aquário? Primeiro ponto, quem vai sentir mais? Claro, pessoas do signo de Aquário e também ascendente em Aquário. Não necessariamente, né, os 20 anos terão todo esse impacto, terão toda essa transformação que Plutão propõe, mas em algum período aí desses 20 anos, muitas questões relacionadas à transformação pessoal, ao aprofundamento, a crises, a morte e o renascimento da própria identidade. É um período que promete transformações, promete que tudo aquilo que não faz sentido vai ser demolido para poder renovar e construir algo mais sólido e verdadeiro.
E aí, essa dica vai não somente para os aquarianos e de ascendente em aquário, mas para todos nós, que é que esse trânsito pede que a gente individualmente ative um lugar da nossa identidade que é muito autêntico, que é muito original. Então, esse é um período que as pessoas que forem autênticas, as pessoas que forem originais, pensarem fora da caixinha, elas vão ser as mais valorizadas, elas vão ter o poder na mão. Então, sabe aquela coisa de pensamento de manada? Né? Então vamos pensar assim, a gente tem um grupo de 10 pessoas, 9 pessoas confirmam uma teoria em algo e apenas uma pessoa bate o pé e fala não é desse jeito, não acredito que seja assim essa teoria, acredito que seja de outro modo. Então essa única pessoa que sobrou, que tá ali batendo pé na verdade que ela viu, na perspectiva que ela enxergou, essa pessoa muitas vezes vai ser a que vai estar certa e que vai ganhar vantagem. Porque em meio ao coletivo, quem se destacar, né, quem tiver a originalidade do pensamento crítico, do pensamento autêntico, é a pessoa que vai ter o poder na mão. Então esse trânsito de Plutão em Aquário pede que a gente olhe para dentro de nós, a gente encontra aquilo que faz a gente ser nós mesmos. Em quesito individual, outra coisa é as pessoas que não estiverem prontas para abraçar a inovação tecnológica, novas rotinas que se adequem à inteligência artificial, essas pessoas tendem a ficar para trás. Empresas também, né, que não se adaptarem a essa revolução tecnológica, tendem a ruir. Então é importante aí esse aviso de que ferramentas que vão surgindo, assim como eu falei do ChatGPT, é interessante você já ir se abrindo e se adaptando para você ficar na frente dessas inovações. Essas mudanças, elas tendem a ser cada vez mais rotineiras, corriqueiras. Então, se você tiver aí junto, de mãos dadas com essas revoluções, você também pode estar se preparando e se adequando ao novo mercado, ao novo estilo de sociedade que a gente está entrando. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu também fiz uma previsão de Saturno em Peixes, coletiva e também para cada signo. Também fica de olho aí no canal para você estar antenado sobre todos os movimentos astrológicos. Espero que você tenha gostado, curta esse vídeo e se inscreva no canal. Até a próxima!